Já temos aí, como você já deve estar sabendo, a nossa primeira morte no estado do Tocantins, provocada pelo Covid-19. Evidentemente que essa morte dessa funcionária da Prefeitura Municipal de Palmas, ontem, no final da noite de ontem, não tem respeito com a decisão do governo de, na segunda-feira, optar pelo afrouxamento das medidas de contenção, das medidas restritivas, é claro. A funcionária da prefeitura já estava, na verdade, internada já há mais de 15 dias tratando do Covid-19. Mas é um exemplo de como funciona o Covid-19, ou seja, a morte da enfermeira, ela serve para nos mostrar a face pior da Covid-19 e que os órgãos públicos até então respeitavam, se preveniam e na segunda-feira demonstraram a intenção de afrouxar, recomendaram a intenção de retirar-se as medidas restritivas, não é verdade? Ou seja, mandou as pessoas para a rua, porque recomendou a autorização do comércio para funcionar normalmente, apenas com aquela coisa de espaço entre as pessoas nas filas dos caixas, essa situação aí que, infelizmente, ela pode até conter um pouco a propagação do vírus, mas não resolve. O que resolve é o isolamento social, não é verdade? E esse isolamento social revela aí que, nesse período, o Tocantins poderia, evidentemente, ter um maior número de casos registrados hoje. Não tem. Por quê? Intui-se por causa do isolamento que o próprio governo do Estado recomendou no começo de março e que as prefeituras também seguiram, com, inclusive, o apoio aí do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado e da Defensoria Pública, que defenderam esse isolamento. Na verdade, as mesmas entidades que na segunda-feira defenderam com que o governo afrouxasse as regras a partir de uma análise feita pela Secretaria da Saúde de que o Covid-19 estaria mudando o seu curso, já teria alcançado o seu pico no estado, ou seja, um pico sem mortes. A morte de ontem indica que não estava, na verdade, e na verdade não estava. Para mim é uma falácia, uma mentira tão grande essa questão de que o Covid estaria refreando. Olha, no estado do Tocantins, em uma semana, o número de casos aumentou 30%. Os dados são da própria Secretaria de Estado da Saúde. Como é que um vírus que se propaga, que aumenta o número de contaminados em uma semana em 30%, está refreando? Ora, é um negócio difícil de acreditar, é uma falácia. Qualquer um tem condições de raciocinar de que é uma grande mentira isso aí, que o vírus no estado estaria refreando, estaria diminuindo. Ora, um vírus um número de contaminados que aumenta 30% em 6 dias, como é que esse vírus está controlado, não é verdade? Na capital também o índice de contaminados aumentou no mesmo período, em uma semana, aumentou 30%. Veja-me, como é que o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público, concordam com isso, não é verdade? Então, assim, os números são muito claros, não há indicativo nenhum de que o coronavírus tenha sido refriado no Estado. Na verdade, eles utilizavam como raciocínio aquela questão de até ontem não existia óbito no Estado, é o único Estado do país que não tinha óbito. Ora, o Covid-19 está vindo do litoral para o interior do país, não é verdade? Então, assim, mas aí o governo decidiu, atendendo a pedido do comércio, é óbvio que isso foi um pedido do comércio, e alinhando-se a Jair Bolsonaro, decidiu afrouxar, decidiu recomendar o afrouxamento, porque o governo não tem competência para determinar que o prefeito mande fechar ou mande abrir comércio. Isso é uma competência municipal. A prefeita Cíntia Ribeiro ontem deu uma entrevista coletiva em que ela colocou um negócio muito interessante. Ela não sabe como atender, porque há menos de 48 horas, tanto o Ministério Público, como o Tribunal de Justiça, como a Defensoria Pública, determinavam restrição total da questão do Covid-19. E, de uma hora para outra, esses órgãos decidiram acompanhar o governo no afrouxamento das medidas. E aí, a morte ontem, infelizmente, de uma enfermeira, uma assistente social aqui na capital, ela mostra o rosto da morte do Covid-19, que para a gente aqui, e até pela colocação do governo, estaria muito distante de nós, não está. A morte no Covid não está distante da gente, o Covid não está distante da gente. Tanto que, como disse agora, números da Secretaria Estadual de Saúde demonstram que, em uma semana, o número de contaminados no estado do Tocantins aumentou 30%. Na capital, em uma semana, o número de contaminados aumentou também
30%. O vírus não está controlado, na verdade está se expandindo. Não chegamos ainda ao pico. Portanto, a melhor indicação que o governo poderia fazer à população do estado do Tocantins era continuar com as restrições que ele havia recomendado lá no mês de março. Ou seja, não é momento de afrouxar as regras, porque agora é que o vírus está começando a mostrar a sua cara no estado. E o rosto da morte, infelizmente, aconteceu ontem, apareceu-nos ontem, uma morte dessa funcionária da prefeitura que infelizmente não conseguiu resistir. É o Covid aí mostrando pra gente que a coisa é séria, que devemos nos preocupar com essa situação, especialmente na capital, onde há indícios já de contaminação comunitária, ou seja, não se sabe mais quem pegou, aonde pegou e como pegou. O vírus está se espalhando pela cidade. A ordem há uma escala de 30% a cada 6 ou 7 dias no aumento do número de casos. Então, o momento, na verdade, é de o governo fazer uma reflexão junto com os prefeitos municipais e intensificar essas restrições. Não é hora de largar a população ir nas ruas, indo para o comércio, indo para as praias, indo para os botecos. Não é esse o momento. O governo diz que no decreto ele não abre em geral. Abre sim. Quando você abre o comércio, você está mandando as pessoas para a rua, evidentemente. Então, é só questão de consequência, é causa e consequência. Se você libera o comércio mesmo em fila, para as pessoas ali atender em fila e com máscaras, então você está liberando as pessoas para a rua, para quem tem máscara e quem não tem máscara, ou estou enganado. Então, isso está demonstrado, a gente tem que ter preocupação, o governo tem que refletir, passa da hora do governo reunir os prefeitos e trabalhar uma ação sistemática e coordenada para que esse vírus não se expanda na proporção que está se expandindo no país. No país, em uma semana, o número de mortos aumentou em 91% e o número de contaminados em 66%. Em 8 dias, 7, 8 dias, nós conseguimos produzir no país, ou seja, o Covid conseguiu produzir no país em uma semana mais de 700 mortes. Então, a coisa é muito séria. Se preocupe com sua família, se preocupe com seus amigos, cuide desse isolamento, apesar desses indicativos dos órgãos públicos interessados em atender o comércio. O comércio fica, a vida nossa passa.